Imagina que você tem uma desatenção, e essa desatenção te atrapalha no seu desempenho acadêmico, na sua visão, está te atrapalhando. Aquilo poderia não ser diagnosticado como TDAH, mas a partir do momento que você tem um remédio que pode melhorar você pode aumentar a sua atenção, e isso vai te dar benefícios, começa a se tornar uma coisa natural que a pessoa busca o remédio. Por que não o remédio? Você acha que essa ato dentro da sociedade que a gente tem atual, de querer chegar no resultado do que a causa principal daquele meu sentimento, faz com que exista uma pressão até no próprio profissional de saúde, ou, inclusive, quando a gente fala de empresas farmacêuticas, remédios, existe uma pressão para que uma pessoa tenha um diagnóstico? Eu acho que sim, eu acho que um pouco do que você falou, a gente chegou a falar sobre isso em um dos episódios, essa coisa da sociedade também muito focada no desempenho. Uhum. Então, cara, você tem um filho, o seu filho está indo mal na escola, ele é desatento. Cara, existe sim uma pressão. Será que ele tem TDAH? Será que ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, assim, você tem esses sentimentos ou essas características que em algum momento elas podem ser negativas, mas não necessariamente elas são patológicas. Exatamente. Elas são doenças. Então, você pode sentir tristeza, você pode até ser uma pessoa mais triste do que a média, mas não significa necessariamente que você tem depressão. Ou você pode ser uma pessoa que tem menos energia do que a média. Só que você não significa necessariamente que você tem depressão. Da mesma forma, a ansiedade. Eu acho que é difícil porque quando a gente fala de transtorno mental, doença mental, apesar da gente ter critérios que são definidos lá no DSM, são critérios formais, a grande prova de que as doenças mentais elas são arbitrárias é que esses critérios mudam o tempo inteiro. Sim. Então, assim, você nunca vai ter um critério diferente para diagnosticar o HIV, por exemplo. Ou você praticamente nunca vai ter. Você vai ter um exame que demonstra que você tem, por exemplo, um anticorpo contra o vírus HIV. Perfeito. Então, a partir disso, você diagnostica a doença. É objetivo. Né? É objetivo. Agora, o transtorno de uma doença mental, ele não é 100% objetivo. É claro que você tem critério, em alguns casos você consegue ter, essa pessoa realmente tem depressão. Outros casos você vai ficar numa zona limítrofe, e aí vai depender do critério. E eu acho que é muito relevante, assim, a partir do momento que você tem um remédio, imagina que você tem uma desatenção, e essa desatenção te atrapalha no seu desempenho acadêmico, na sua visão, está te atrapalhando. Aquilo poderia não ser diagnosticado como TDAH, mas a partir do momento que você tem um remédio que pode melhorar você pode aumentar a sua atenção, e isso vai te dar benefícios, começa a se tornar uma coisa natural que a pessoa busca o remédio. Por que não o remédio? É óbvio, existem vários por que não, né? O remédio Exato. tem um monte de efeito colateral, mas a pessoa não pensa nisso na hora. Ela quer ter aquele ganho de desempenho. E assim, existe o lado do indivíduo, eu quero ter uma atenção maior porque eu quero ter um desempenho acadêmico melhor, então eu quero tomar um remédio para o TDAH, mesmo eu não tendo, ou sendo um caso duvidoso, se eu tenho ou não o TDAH. E existe também o lado do profissional, que muitas vezes um profissional ruim, ele vai passar um remédio, cara, porque o paciente vai melhorar, o paciente vai gostar de tomar um remédio, e se ele tiver problema lá no futuro de efeito colateral, se ele ficar com uma dependência do remédio, é um problema no futuro, provavelmente ele vai ter outro médico quando chegar esse problema. Então é um jeito preguiçoso e obviamente ruim de você atender. E tem a questão que você falou, que eu acho que é muito relevante, da sociedade. Porque a gente vive numa sociedade bastante materialista, as empresas estão aí para ganhar lucro, e, cara, existem empresas que vendem remédios de saúde mental, né? Remédios para doenças mentais. Então, existe a empresa que vende o remédio para o TDAH. Se 1% da população mundial tem TDAH, a empresa ganha o remédio, ganha o lucro X. Sim. Se 10% da população mundial tem TDAH, ela ganha 10x. Então, é claro que existe um viés aí que a empresa vai querer vender mais. Então, para ela, economicamente, é interessante que tenham mais pessoas que tenham essa doença. E essas empresas são, em grande parte, as financiadoras das pesquisas e dos órgãos de saúde. A gente falou sobre isso no episódio de ciência, então a gente tem que tomar cuidado, sim, com esse conflito de interesse. O conflito de interesse significa necessariamente que a empresa vai ter um conluio, um complô para aumentar? Não significa, mas existe o conflito de interesse. E o conflito de interesse ele tem que ser levado em consideração para a gente avaliar essa questão toda. Então, na minha visão, sim, existe uma pressão por aumento de diagnóstico. Se a gente for pensar
antes, quando não existia, por exemplo, imagina, não existe remédio para o déficit de atenção. Cara, se você tem um pouco de déficit de atenção, você não vai nem ter que pensar nisso, porque se você pensar nisso, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então é óbvio que existe esse efeito. Agora, também existe outro lado, né? Existiam pessoas há 40 anos atrás que tinham TDAH, de fato, tinham a doença e não eram tratados. E aí eram prejudicados ao longo da vida, provavelmente em várias situações, até porque um dos critérios que vai fazer as pessoas, na verdade, os cientistas, colocarem algo como doença é o prejuízo funcional, né, da pessoa. Toda doença mental tem que gerar prejuízo funcional. Se não gerar prejuízo funcional, ela não vai ser uma doença mental. Só que o problema é você caracterizar o que é um prejuízo funcional, né? As pessoas, elas tendem a, eu tô com prejuízo funcional, eu não tô tão bem na minha faculdade, eu acho que eu tô desatento, ou, cara, enfim, as pessoas têm isso e muitas vezes as pessoas também têm uma ansiedade em relação à sua própria saúde. Sim. Isso é uma coisa comum também, não só na saúde mental, né? Na saúde como um todo, existem muitas pessoas que sempre acham que estão doentes. Exato. E aí, cara, isso vira um combo. Então, a própria pessoa já tem uma predisposição àquilo. A sociedade como um todo funciona para o lucro. Tem empresas muito grandes que se favorecem disso. O médico, muitas vezes o médico ruim ou o psicólogo ruim, vai ser mais fácil para ele dar um tratamento. É mais difícil você realmente fazer um tratamento. Da mesma coisa, é mais fácil você tratar uma virose com antibiótico, cara. O antibiótico não vai funcionar em nada para virose. Exato. Ele é inócuo. Só que é mais fácil porque o seu paciente vê que ele está sendo tratado. É mais difícil você explicar que aquilo, na verdade, muito provavelmente é uma virose, não é causado por bactéria, que você usar antibióticos pode causar prejuízo lá na frente, pode causar prejuízo agora, né, efeitos colaterais, etc., mas também lá na frente, resistência bacteriana, enfim, outros problemas. Mas é mais fácil você passar logo o antibiótico. Então, eu acho que existe também esse efeito na saúde mental. Agora, acho que um ponto importante, Jorge, falar é que a gente falou que provavelmente, né, pelo menos na minha visão, existe sim um aumento dos transtornos de saúde mental. E, cara, doenças mentais, assim como a gente gravou já um episódio sobre câncer, doenças mentais, elas são a interação entre genética e ambiente. Cara, não tem nenhum outro fator que cause doença mental. É genética e ambiente interagindo. E aí ambiente é tudo. Desde a sua relação, as pessoas que se relacionam, isolamento ou não, a comida que você come, se você se movimenta, se você pega sol ou não. Enfim, tudo é ambiente, tirando a genética. E aí se a gente imaginar que o ser humano tem a mesma genética que sempre teve, ou enfim, poucas mudanças genéticas aconteceram, a gente vê que o aumento só pode ter sido causado pelo ambiente. Então, cara, o aumento está aqui. Aí a gente pode discutir depois onde está exatamente esse aumento, mas que ele está aqui, ele está. Perfeito. Acho que essas questões mais filosóficas, até algumas espinhosas, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre elas, mas já que você até citou anteriormente em relação a isolamento, voltou a falar um pouco sobre ambiente, eu queria trazer uma informação que o que a gente trouxe aqui, principalmente ali de dados de aumento de 25%, são num período pré-pandemia, né? Foi antes do Covid. E vários estudos, ainda que não sejam estudos tão grandes assim, ou até mesmo mais globais, mostram que há sim um aumento no número de casos, inclusive a partir desse momento. E é inegável que a própria pandemia em si trouxe algum desses fatores. Talvez o principal deles, o isolamento, as mudanças de trabalho, principalmente. Talvez a gente deixou de se preocupar com algumas coisas e começou a se preocupar com outras.